O ano era 2014 e o Brasil estava cheio de novidades. O país recebia a Copa do Mundo, o que invariavelmente resultava em protestos. E o país começava a conhecer um serviço de transporte chamado Uber, o que também gerava um protesto ou outro. Uber é uma multinacional que não é uma empresa de transporte, não emprega motoristas e não precisa respeitar direitos trabalhistas, nem que ainda existissem direitos trabalhistas no Brasil. Iniciamos nova fase, uma fase em favor do emprego. Estamos fazendo a modernização das leis trabalhistas e você terá inúmeras vantagens. Primeiro, vamos criar mais empregos. A chegada dessa empresa ao Brasil mudou muita coisa. Hoje a gente vai tentar entender essas mudanças. Eu disse tentar. O Uber chegou ao Brasil aproveitando a onda da Copa do Mundo. Havia naquela época uma demanda fortíssima pelo transporte de gringos, uma carga frágil e normalmente assustada com os altos índices de criminalidade do Brasil. Fazia sentido para a empresa escolher aquele exato momento para iniciar suas atividades, mas, na prática, isso aumentou as tensões e provocou muita briga. Deixa eu tentar explicar. Na maioria das capitais brasileiras, o número de táxis sempre foi relativamente baixo. Por quê? Economia básica. Menos táxis significa uma oferta menor do serviço. Com uma oferta menor, fica criada uma justificativa para jogar o preço da tarifa lá em cima. E sempre foi assim. Andar de táxi era coisa pra gente da classe média pra cima. Ui. E mais do que isso, os táxis sempre pertenceram a figurões locais. Vereadores, gente conhecida nas suas cidades. Para conseguir uma placa de táxi era necessário ter contatos e fazer algumas negociações esquisitas. Em várias capitais, o termo máfia dos táxis era um termo comum. A máfia dos táxis sempre foi parte da identidade nacional, como o jogo do bicho, a saidinha de banco e o golpe do bilhete premiado. Foram os motoristas dos táxis, gente que na maioria das vezes é mal remunerada para estar ali gerando dinheiro para o dono da placa, foram eles, os motoristas, que assumiram a briga contra o Uber. E aí, os noticiários começaram a ficar coalhados de flagras como esse daqui. Cara, você é irregular, meu amigo. Entendeu? Legal. Você estava desempregado, agora você quer tirar o meu emprego, seu cara de pau. Por que você não vai fazer um curso de taxista e virar homem? Hein? Eu fiz o curso, mas tem. Eu fiz o curso, mas os ladrão ficam cobrando R$150, cara. Que ladrão? R$150. Você está dando dinheiro para uma empresa de fora, seu folgado. Você está roubando o meu serviço, seu babaca. R$150, cara. Desempregado. E daí você vem tirar o emprego dos outros, então. Desempregado. Folgado. Pode continuar. Pode continuar filmando. Isso. Folgadão. Aí, ó, anota aí, ó, 145 na porta, seu Já otário. tá anotado. Tá anotado. Tá anotado o quê? Você vai fazer o quê comigo, seu otário? Hein, seu cuzão? Filha da puta. E pra ser bem sincera, esse bate-boca aí não é nada. Bota fé, a coisa ficou bem mais feia. Tu não é Uber, tu? Isso aqui é o Uber aqui, ó. Porto Velho Uber é assim, ó. Tá vendo? Não filma não, irmão. Não filma não, que é Uber. Cadê a Uber? Vai pagar o conserto? Na verdade, não é que o Uber perde com o carro vandalizado. Pelo contrário, cada vez que os taxistas hostilizavam um motorista de aplicativo, o aplicativo aparecia no noticiário. E cada vez que o aplicativo aparecia no noticiário, mais gente baixava o aplicativo. Hoje já se sabe, inclusive, que o Uber contava com esse feito para promover os seus serviços nas cidades em que ele chegava. É claro que essa onda de hostilidade dos taxistas contra os motoristas do Uber era potencialmente perigosa. Alguém podia morrer ou se machucar. Mas para o Uber isso nunca fez a menor diferença. O Uber não tem empregados. Eu nem acho que deveria ser assim, mas é. Enfim, como o Uber não tem empregados, ele não tem compromisso com a integridade física de ninguém. Veja que conveniente.
Então, ele simplesmente deixou rolar. E rolou. Dentro do carro, estilhaços e uma das pedras arremessadas contra o veículo. Os para-brisas e um dos vidros laterais foram quebrados e a lataria arranhada. O motorista que trabalha para o Uber há 3 meses pediu para não ser identificado. Ele teve ferimentos na testa e no ombro e os óculos amassados. Ainda segundo o motorista, assim que os passageiros entraram no veículo, ele foi cercado por 7 taxistas, 3 deles com pedras nas mãos, mandando que os clientes descessem do carro. O motorista disse ainda que tentou intervir, mas que ele e os passageiros foram agredidos com socos, chutes e pedradas. Essa briga entre táxi e Uber acontecia na rua, mas também acontecia nos tribunais e nos gabinetes. Na verdade, essa briga, digamos, civilizada, era bem mais importante. É que o Uber sempre atuou num vácuo deixado pela legislação. E aí, a empresa sempre levou muita vantagem. É que a tecnologia corre numa determinada velocidade, já a justiça se arrasta em outro ritmo bem diferente. A verdade é que na maioria dos países, as legislações não estavam preparadas para lidar com uma coisa que nem o Uber. A empresa se aproveitou disso, claro. O Uber fez as coisas do seu jeito e depois usou os advogados e lobistas para fazer com que as legislações comportassem o jeitinho Uber de fazer as coisas. É claro que a resistência foi enorme, porque as tais máfias dos táxis sempre tiveram grande penetração nas câmaras de vereadores. Em muitos casos, elas conseguiram fazer passar uma ou outra lei restringindo as atividades do Uber. Em 2015, a Câmara de Vereadores de São Paulo chegou a proibir o transporte de passageiros em carros particulares por uso de aplicativo. E por transporte de passageiros em carros particulares por uso de aplicativo, entenda Uber. A iniciativa atinge diretamente as atividades do aplicativo Uber, que conecta motoristas particulares aos usuários em busca de transporte. Esse aplicativo não está dentro da lei para atender os munícipes da nossa cidade. Já tem aplicativos legalizados que atendem os táxis da cidade de São Paulo. Aliás, 2 grandes empresas atendem mais de 30 mil taxistas com seus aplicativos. Apesar de aprovada em plenário, essa proibição nunca foi para frente. E não foi só em São Paulo, não. Toda vez que uma cidade criava uma lei assim, o Uber ia lá, exercia o seu lobby, contratava advogados e revertia a coisa a seu favor. Isso aconteceu no Brasil inteiro. E o Uber não investiu só em bons advogados e lobistas para se estabelecer no Brasil. Não, investiu em marketing também. E continua fazendo isso até hoje. Por exemplo, a empresa conseguiu emplacar em vários órgãos de imprensa notícias sobre suas iniciativas para proteger os motoristas da Covid. Distribuição de kits com materiais de segurança, centros de higienização onde os carros seriam limpos de graça, muita coisa, muito boa. Acontece que essas medidas nunca contemplaram todos os motoristas e a maioria se viu abandonada à própria sorte. Muitas vezes transportando passageiros teimosos que insistem em não usar máscara. Senhora, eu vou encerrar a viagem aqui, a senhora pode descer do meu carro, eu te pique na boa. Pra você botar. Não, você não botou. Você tá tossindo, tá bom. Desce do meu carro. Desce do meu carro. Você tá de sacanagem comigo. Eu não posso mexer nisso. Não posso não. Desce aqui. Se vira. Você tá querendo me sacanear, me tirar de otário, porra? Tô falando direito contigo pra botar essa porra dessa máscara? Olha, eu realmente não julgo esse motorista por perder a paciência. Se eu dirigisse 9 horas por dia para ganhar uns R$200 e ainda tivesse que transportar uma bazuca de Covid no banco de trás, eu não ia estar de bom humor, não. Por favor, use máscara. E ó, cobre o nariz e a boca, tá? Por favor. Por favor. Ah, é. Essa estimativa aí de R$200 por 9 horas de trabalho pode ser até generosa. Porque quando você coloca na conta o combustível, o seguro do carro e o que mais vier, você vai ver que, olha, a vida do motorista não é fácil, não. Mas o Uber tem um jeito de contornar as dificuldades que esse modelo de trabalho cria para os seus trabalhadores. E esse jeito é marketing. Peças e mais peças publicitárias mostram que dirigir um Uber é o melhor jeito de ter dinheiro para fazer qualquer outra coisa
que não seja dirigir um Uber. Pois é, em São Francisco, nos Estados Unidos, um motorista virou notícia quando a imprensa local descobriu que ele dirigia 60 horas por semana e continuava sem casa. Dormia dentro do carro que era alugado. Esse caso é emblemático porque o Uber nasceu em São Francisco. Era para o Uber ser uma empresa de táxi, mas isso resultaria em impostos para pagar e em leis trabalhistas para seguir. Aí os diretores acharam melhor dizer que o Uber, ao invés de uma empresa de transporte, era uma Marketplace Platform, entendeu? Marketplace Platform. Por trás desse nome estava um conceito revolucionário. O Uber não tinha motoristas, não tinha carros e, portanto, não tinha custos. Era só um aplicativo conectando motoristas e passageiros e lucrando com isso. Poderia ter sido diferente. O fundador, Travis Kalanick, foi aconselhado a fazer diferente. Ouça aí o que ele tem a dizer. Então ele me ligou e disse, Travis, eu consegui a papelada para comprar aquele estacionamento. E eu disse, não faça isso. Porque eu era muito contra ser o proprietário dos recursos e empregar os motoristas. Com muita gente trabalhando sem direitos e quase de graça, seria de se esperar que o Travis pudesse gerenciar a empresa sem nenhum problema, sem nenhuma crise, certo? Pois é. Mesmo atropelando direitos trabalhistas, mesmo mudando legislações pelo mundo inteiro, mesmo com tudo a favor, mesmo assim, os gestores do Uber conseguem se meter num monte de enrascadas. Aqui você pode ver o próprio fundador, Travis, discutindo com um motorista do Uber que ousou dizer para ele que ganha pouco. Nós ganhávamos $20. $20. Quanto você paga agora por milha? $2,75? Quer saber? Algumas pessoas não tomam responsabilidades pelas que fazem. Você joga as culpas da sua vida nos outros. Boa sorte. Boa sorte pra você também, mas eu sei que você não vai longe, hein? E não foi só isso. A gestão de Travis também teve que lidar com uma série de denúncias de assédio sexual. Obviamente que os investidores não gostaram muito de nada disso e começaram a se livrar das ações do Uber. Aí chegou uma hora que o Travis precisou deixar o comando da empresa que ele mesmo fundou. E a saída dele realmente foi inevitável. Não porque os acionistas se escandalizam com assédio sexual. E não porque os acionistas são contra as grosserias que ele andou dizendo para o motorista. Travis teve que sair porque ele conseguia fazer o Uber perder dinheiro. Mesmo depois da saída dele, em 2019, o Uber ainda não tinha conseguido botar ordem na casa e amargava perdas bilionárias. Em dólares, bilhões de dólares. A pandemia não melhorou muito as coisas e o Uber continuou sangrando, isso apesar de diversificar os serviços com coisas como o Uber Eats. Essas perdas no Uber não são assim tão raras. Muitas empresas de tecnologia costumam operar no vermelho e continuam tendo a confiança dos investidores porque eles acreditam que elas possam se tornar lucrativas no futuro. O Twitter, por exemplo, está aí faz tempo, deficitário desde sempre. Teve perdas em 2020 também. Isso é muito comum com empresas de tecnologia. Acontece que o Uber tem uma vantagem: empregados que trabalham mais por menos sem direitos. Não por acaso, alguém inventou o termo uberização, que basicamente significa esfolar um trabalhador para obter mais lucro. Acontece que, como você viu, nem assim o Uber está conseguindo lucrar. O Uber é uma promessa para o futuro. Para os investidores é a promessa de que um dia o dinheiro vai se multiplicar. Para você, é a promessa de ter um transporte eficiente, rápido e barato que vai te levar da sua casa até o seu local de trabalho. Trabalho uberizado. Porque essa é a promessa do Uber para o futuro do trabalho. Se tudo der certo para o Uber, só vão restar duas escolhas para a gente: o desemprego ou a uberização. Como você pode perceber claramente, o Uber não patrocinou esse vídeo. A gente está tentando estruturar um pequeno estúdio doméstico para gravar melhor esses vídeos que a gente faz. Se você quiser contribuir, a chave Pix do canal é essa que está aí na tela, o nosso e-mail, falecomometeoro@gmail.com. Você pode contribuir, mas só se você puder, só se você quiser.
muito, muito obrigado por ver esse vídeo até o final.